Fala, meus amigos e minhas amigas, neste dia 19 de junho de 2025, eu queria primeiramente parabenizar você. Você, caro amigo, você, cara amiga. A militância progressista nas redes sociais. O gigante acordou. Eu tava aqui olhando as redes sociais do filhote do Centrão, Hugo Mota. Eu acho que ele tá zambeta, zambetinha. Paulada por cima de paulada. O povo detonando. Inimigo do povo. Presidente da Câmara mentiroso. Covarde. Tem gente até chamando de vagabundo. Porque ele estava acostumado a fazer postagens e na Paraíba quer ser o popstar. Chega cercado. E ele estava acostumado a ser bajulado nas redes sociais, né? De gente que tem cargo comissionado, em prefeitura de aliado dele e tudo mais. Tudo que ele postava era uma festa. Aí agora, depois que a gente alertou o povo tá indo no Instagram dele, Hugo Mota PB, P de pato, B de bola, que ele é da Paraíba, tá indo no Twitter dele, tá descendo o cacete nele. Esse filhote do Centrão, filhote do Lira, filhote do Cunha. Parabéns, militância. Continuemos assim. Presidente Lula baixou uma medida provisória e vai enfrentar essa turma. Não vai deixar a conta do brasileiro aumentar, não. Uma nova medida provisória, o Lula resolveu comprar a briga. O anúncio foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Agora eu vou dizer pra vocês, o tiro saiu pela culatra, viu? Porque, olha, não foi só na internet, não. Até alguns jornalistas da velha mídia repudiaram a atitude dos deputados federais que resolveram ficar ao lado dos usineiros do que ao lado do povo brasileiro, nesse caso que envolve a energia elétrica, o projeto de energia eólica. Uma esculhambação. A tarcisista Andréia Sadi, a porta-voz do tarcisismo, porque ela é louca para que o Tarcísio seja o candidato da extrema-direita na eleição do ano que vem, teve que ouvir poucas e boas, entre aspas, da sua colega Flávia Oliveira, porque Flávia, ela foi sensata ao comentar o seguinte: vejam só, senhores, o Congresso, por vingança, por chantagem, a incoerência falando em corte de gastos, eles falam em corte de gastos e acabam onerando o país de uma forma assim jamais vista. Eu vou colocar um trecho da fala da jornalista Flávia Oliveira, porque eu fiquei com a alma lavada. Assistam. Absolutamente inacreditável o empreendimento contra o Brasil que o Congresso tem patrocinado nas últimas semanas, nos últimos dias, em particular nesta semana, né? Segunda e terça foram 2 dias, de fato, a serem esquecidos. Esquecidos por quem? Por quem minimamente levou a sério um discurso de alinhamento, diálogo republicano na direção de medidas que façam o país caminhar na direção do equilíbrio fiscal, da racionalidade e da eficiência das contas públicas a serviço da população. Então, o mesmo Congresso que não faz 10 dias dizia que estamos dispostos a discutir desonerações, eventualmente emendas, e que pressionava o governo por corte de gastos, é o que é capaz de aprovar um benefício, né, a setores específicos, determinados e privilegiados, da ordem de 200, eu vou arredondar, 200 bilhões de reais. Isso equivale, Sadi e amigos, a 10 vezes o que Haddad propôs como valor de aumento de IOF para evitar um corte de 51 bilhões no orçamento. Foram contingenciados lá, semanas atrás, né? Contingenciados 20 bi, bloqueados 11 bi e uma conta de 20 bilhões de 20 bilhões de reais que seria apurado com a elevação do IOF para evitar um corte maior
de investimentos, incluindo emendas. Parabéns, Flávia, por não se curvar e por falar a verdade. O Valdo Cruz também criticou. Outros jornalistas criticaram. Eu não vou ser aqui injusto e afirmar que a Sadi foi favorável porque eu não assisti. Eu vi apenas esse corte na internet porque eu não consigo mais, de uns tempos pra cá, assistir o programa da Andréa Sadi por conta do puxa-saquismo dela, do Merval Pereira quando vai, Ave Maria, em relação ao Tarcísio e a desonestidade intelectual para com os telespectadores em relação ao presidente Lula. Portanto, evito assistir porque ao invés de ficar informado, eu fico desinformado, porque eles desinformam para favorecer o mercado financeiro, que vive de juros, de especulação. Olha só o que o deputado federal Lindbergh Farias, que também estava cansado, mas depois ficou revigorado. Olha só o que ele disse nas suas redes sociais, queria compartilhar com os senhores e com as senhoras. Na tela. Gente, acabando mais um dia de trabalho. Confesso a vocês que tem hora que dá preguiça e desânimo. Mas bate na hora uma revolta contra a hipocrisia dessas elites, desses ricaços, que falam de ajuste fiscal só em cima do povo pobre. Querem desvincular salário mínimo da Previdência. Imagina um aposentado ganhar menos do que um salário mínimo. E dizem, as contas públicas, situação fiscal do Brasil, cínicos, hipócritas, não querem pagar nada. Na hora todos se levantam. Bancos, grupos econômicos, super ricos, eles acham tranquilo, olha, vai prejudicar os investimentos. Agora, uma professora da rede municipal paga 27,5% de imposto de renda. O gari paga imposto de renda. Como é que uma pessoa que ganha, digamos, 300 mil reais de renda por mês, porque tem um título, um LCA. Esse deve ser isento. Essa hipocrisia que vem da história, relatada por Raimundo Faoro, no Donos do Poder, sobre o patrimonialismo. Então veja, gastam 970 bi de juros e reclamam que os gastos primários estão altos, 18 bilhões, todo tipo de desigualdade tributária. E aí, o problema é do pobre, o problema é o trabalhador, são as políticas sociais. Quanto cinismo! É a velha luta de classes, pessoal. E o mais grave é que essa elite brasileira fica disputando o recurso do orçamento, centavo a centavo com os pobres para acumular. É a velha elite brasileira patrimonialista. Vamos em frente, presidente Lula, ministro Haddad. Essa é a nossa luta por um Brasil diferente, mais justo, mais igual. Um outro deputado que ganhou destaque para mim foi Ivan Valente. Eu vou colocar 30 segundos, 40 segundos de um trecho que considerei importante, porque ele aponta a hipocrisia do Hugo Mota. O presidente da Câmara, o filhote do Centrão, o filhote do Lira, o filhote do Eduardo Cunha, o inimigo do povo paraibano e brasileiro, ele, quando saiu da reunião com o Haddad, ele fala com a imprensa e ele afirma que o acordo foi firmado. Não aguentou 24 horas de pressão, de lobby. No outro dia, ele volta atrás e recua, demonstrando que não tem palavra, que é um fraco, que é um serviçal, acabando e deteriorando o nome da nossa amada Paraíba. Sai um presidente do estado, do honrado estado de Alagoas, e entra um presidente que é representante da Paraíba. Observem que é o Nordeste a grande base desse centrão, parafraseando agora o senador Roberto Requião, um ajuntamento de partidos e de forças políticas que é louca e que saliva todos os dias por sangue e pichulecos. O sangue que o Requião se referia à época e se refere hoje é isso aqui, ó. Solta o trechozinho do Ivan Valente quando ele desmascara o presidente da Câmara dos Deputados. Eles são contra distribuir renda, gerar emprego. Essa é a injustiça que tem que ir para a televisão. Ninguém sobe a tribuna para dizer que no governo anterior o IOF era 6,68%. O ministro Haddad queria 3,35% para ajustar as contas públicas. Mesmo assim, ele fez uma contraproposta. E é disso que eu quero falar. Primeiro, taxar bets. Isso é aumento de imposto. Eu quero dizer aqui, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, saindo da reunião com o Haddad no domingo passado,
falou o seguinte: tem 600 bilhões em incentivos fiscais que precisam carregar